Exatamente 8h02. Programa ao vivo é assim mesmo, né? Acontece de tudo. Nós estamos de volta aqui na programação do Repórter Cultura. O oferecimento sempre das lojas Hart, desde 1921, sempre presente. E olha, nós estamos agora aqui na nossa transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, com uma presença muito especial. Vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre o tema da nossa enquete de hoje também, que é a primeira vez que o homem pisou na Lua. Afinal, hoje fazem 54 anos deste fatídico dia, e você que está nos acompanhando pelo Facebook, pela nossa live no YouTube, está podendo também observar a imagem do nosso convidado especial de hoje, o senador e astronauta Marcos Pontes. É com muita satisfação, então, que nós recebemos aqui na nossa programação senador astronauta Marcos Pontes, ele que é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, já foi ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, é embaixador da ONU e atualmente senador da República, além de ser o primeiro astronauta brasileiro, primeiro astronauta sul-americano e o único lusófono, ou seja, aquele que tem como língua nativa o português a participar de missões da NASA no espaço. E aí, faltou alguma coisa, senador? Muito bom dia, seja bem-vindo ao Repórter Cultura. Obrigado, bom dia Juliano, bom dia a todos que nos acompanham também pelas redes. Sempre um prazer falar a respeito desse assunto, né? Eu estou justamente aqui hoje na NASA também, daqui a pouco eu vou estar lá, e aqui no Kennedy Space Center na Flórida, né? Então, um prazer a falar com vocês nesse dia, desse lugar. Olha só, senador, e hoje é um dia muito especial, um dia que marcou a história da nossa humanidade, porque neste fatídico dia 20 de julho, há exatos 54 anos, o homem cruzava o espaço e pisava pela primeira vez na superfície da Lua. E esse vai ser o tema da nossa entrevista de hoje com o senador, astronauta Marcos Pontes. E olha, a gente repercutiu aqui, senador, mais cedo na nossa enquete do programa, para saber do nosso público se você acredita, se as pessoas acreditam ou não que o homem já pisou na Lua. E olha só, a gente tem 108% das respostas que sim, acredito, 18% não acredito e 13% tenho minhas dúvidas. Então a gente vai aproveitar esse espaço aqui também para trazer informação de qualidade e algumas curiosidades também sobre esse dia que o homem pisou na Lua. Então vamos começar do início, senador. Afinal, o que levou a NASA lá no ano de 1969, através dessa missão da Apollo 11, da Apollo 11, a levar o primeiro homem para a Lua? Olha, Juliana, essa história começou vários anos antes, né, praticamente uma década antes, quando a União Soviética, na época, lançou o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957. E aquilo assustou consideravelmente os Estados Unidos e todos os outros países. Basicamente, de repente, tinha um país com capacidade de colocar alguma coisa no espaço, um satélite, podia ser até um satélite espião, seja lá o quê. E isso disparou dentro dos Estados Unidos toda uma série de atividades ligadas ao espaço, com recursos. Lembrar que, de novo, em 1961, né, passados 4 anos, de novo, a União Soviética estava na frente, fazendo o lançamento do Yuri Gagarin, no dia 12 de abril de 1961. E aquilo, então, eles já estavam, os Estados Unidos aqui, já estavam na corrida, né, com a NASA criada, transformada NACA para NASA. Então, já estavam na corrida, já tinha selecionado a primeira turma de astronautas. Quem assistiu aquele filme, leu o livro dos eleitos, mostra ali os 7 primeiros astronautas, o John Glenn estava entre eles, Alan Shepard e etc. E, aliás, tem um filme muito bacana também sobre o nome em inglês The Hidden Figures, né, que são as primeiras mulheres que trabalharam, mulheres negras que trabalharam na NASA em Langley, se eu não me engano, fazendo os cálculos e etc. Uma era calculista, uma fazia os cálculos, outra fazia a parte de computador, realmente, o começo da computação na NASA, e a outra era uma engenheira. Bastante interessante de assistir também, né, nesse começo. Em 1962, então, lembrar que em 61, Yuri Gagarin decolou. Uma semana depois, um pouco depois do Yuri Gagarin, o Alan Shepard também, um voo suborbital,
daqui dos Estados Unidos, e isso disparou toda essa corrida espacial. E em 1962, né, lembrando de uma fala muito interessante do presidente Kennedy, na Universidade de Rice, em Houston, onde ele falou o seguinte, né? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon by the end of this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ou seja, nós escolhemos ir para a Lua. Escolhemos ir para a Lua até o final dessa década, não porque é fácil, mas porque é difícil. E esse é um desafio que nós estamos dispostos a encarar. E a partir daí, então, a NASA correu atrás desse objetivo. O objetivo não se completa, um objetivo desse tamanho não se completa num salto só. Então, eles começaram com o programa Mercury. No programa Mercury, você tinha lá lançamentos em foguetes. Quando você olha aqueles foguetes, eram basicamente mísseis balísticos com uma cápsula na ponta. E então, deu os primeiros voos no programa Mercury para testar como que o ser humano reagia, para testar os sistemas do foguete, assim por diante, desenvolver melhor isso e a cápsula também. Aí veio o programa Gemini, ou Gemini, que a ideia era treinar e descobrir como fazer acoplamento entre espaçonaves no espaço, como voar próximo, né, para fazer o acoplamento, depois como ter atividade extraveicular, testar trajes, etc. Então, muitas coisas foram desenvolvidas ali durante esse período. E aí, quando iniciou o programa Apollo, no começo do programa Apollo, teve um grande tropeço, vamos dizer assim, um problema sério, que foi a Apollo 1, onde os 3 astronautas morreram ainda na plataforma de lançamento, não era para ser lançado, eles estavam testando os sistemas. E, então, você vê que tem muitos sacrifícios no meio do caminho. E, finalmente, né, nós tivemos a Apollo, os números são meio... Você imagina, Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, não segue exatamente essa sequência. Certo. Depois da Apollo 1. A Apollo 8, ela orbitou a Lua, sem pousar na Lua, e retornou. Né? Isso aí foi feito, inclusive, pelo mesmo comandante da Apollo 13, depois, né? Mas ele estava lá a bordo. Mas testaram os sistemas, porque não é assim, né? Você decolar, pega a cabo, vai direto para lá. Não, você tem que decolar, orbitar a Terra, fazer uma reconfiguração da espaçonave, depois acelerar para sair na direção da Lua, e mais o tempo de travessia, vamos dizer assim, e depois entrar na órbita da Lua para depois pousar na Lua. Tem todo o sistema. Depois retornar. É complicado isso aí. Mas na Apollo 8 eles circularam a Lua e retornaram, conseguiram pousar com sucesso a Apollo 8, que deu coragem, vamos dizer assim, deu tudo certo para a Apollo 11. Então, na Apollo 11 foi feito o pouso na Lua com o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, e o Collins ficou circulando a Lua, e depois eles retornaram, acoplaram de novo, despacharam o módulo lunar, retornaram e pousaram. Primeiro pouso na Lua. Você vê que teve todo um trabalho bem estudado, planejado, até chegar lá. Pois é, e isso é um ponto que eu queria chegar, porque assim, né, hoje em dia a gente já tem muita tecnologia, a gente tem várias sondas já permeando o espaço sideral, a gente tem sensores, a gente tem telescópios de última geração, né, que conseguem fazer cálculos para nós, que conseguem trazer imagens de alta qualidade, com alta precisão, mas na época, 1960, esses eram os primórdios da tecnologia espacial que vinha sendo trazida por conta ali dessa corrida espacial, né, ocasionada pela Guerra Fria. Então, na verdade, essas pessoas aqui que a gente está citando, da Apollo 1, da Apollo 8, do programa Mercury, programa Gemini, são os pioneiros dessa tecnologia espacial, em tudo no que diz respeito aos estudos espaciais, tecnologias espaciais, para levar o ser humano para o espaço, né? E a gente, olhando para o passado, senador, assim, a gente pode imaginar muitos perrengues que esses astronautas podem... A gente consegue trazer algumas dessas dificuldades? Quais que foram as principais dificuldades destes astronautas? Havia muitas dificuldades, né? Primeiro, com relação ao próprio corpo humano, que é a parte mais frágil de todos esses sistemas. Então, precisaria... Como treinar um astronauta para que ele esteja apto fisicamente,
né, fisicamente, fisiologicamente, também o organismo, que é uma parte extremamente importante, mais importante do que o físico, inclusive, bem mais importante, e emocionalmente, né, para um voo dessa natureza, além de toda a parte técnica para operar os sistemas em situação normal, de emergência e assim por diante. Mas não é só o astronauta, você tem toda a equipe de solo. Então, você tem o centro de controle de missão, que também tem que ser muito bem treinado. Você vê que a Apollo 13 sobreviveu por causa do centro de controle de missão, quais são as capacidades dos engenheiros ali presentes para que resolvessem os problemas rapidamente e ajudar, né, na resolução do problema lá, para que os astronautas fizessem parte dos procedimentos no espaço, e os outros eles fazem daqui. Você tem toda a parte tecnológica, como desenvolver a parte de comunicação, né, para que você continue a falar com os astronautas mesmo estando na Lua, né, e quando você vai conseguir, quando você vai perder, por exemplo, quando passa na parte de trás da Lua, quando você vai perder essas comunicações, como você vai desenvolver os sistemas de guiagem e navegação, que também não é fácil. Inclusive, na Apollo 11, eles instalaram um tipo de um espelho, vamos chamar assim, que hoje em dia ajuda na guiagem, né, de qualquer espaçonave que quiser ir para a Lua, por exemplo, você consegue usar aquilo como um farol, vamos chamar assim, para desenvolver todo o sistema de propulsão adequado para isso. Isso eles já tinham desenvolvido uma parte grande nos mísseis balísticos, mas aí quando você tem um ser humano dentro é diferente. Os limites são diferentes, a vibração, que você não pode estar exposto a tanta vibração como um sistema mecânico. Então, muitas coisas foram resolvidas ao longo do caminho. E esses astronautas que participaram, eu tive a honra de conhecer muitos deles, né, o próprio Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, eu conheci também, o Collins eu não conheci, mas tem vários deles. O Eugene Cernan, que foi da Apollo 17, foi o último cara que esteve na Lua, era amigo meu, até falecer ali perto de Houston, onde ele morava, já bem de idade. O Charlie Duke também, até hoje é a pessoa mais jovem que já esteve na Lua, ele já deve estar aí com uns 80 e poucos anos. E assim você vê esse pessoal todo, né? Então eu tive essa oportunidade de conhecer muitos deles, o que é muito bom, né? O Fredo da Apollo 13 também. Mas aí você vê, todo esse sacrifício que foi feito, as dificuldades, todas foram vencidas. E essa é a parte que precisa aprender lá deles, através do seguinte: primeiro, ter uma meta muito bem definida. O que você quer fazer, né? Segundo, estabelecer um planejamento lógico e sequenciado, de forma que você vá vencendo etapas até chegar onde você quer, né? Terceiro, ter o treinamento e a qualificação adequada para que você consiga cumprir esse treinamento todo, cumprir esse planejamento todo, né? Quarto, você precisa ter determinação e comprometimento, não só dos astronautas, mas de toda a equipe, para que isso seja feito. E finalmente, estou colocando finalmente porque realmente não é a parte mais importante, mas é uma parte importante, é você ter os recursos necessários para fazer isso, a montagem da infraestrutura e tudo mais. Olha só, e o treinamento psicológico, acredito que deva ter sido um dos fatores mais importantes também, porque assim, nessa viagem para a Lua, as chances desses astronautas voltarem com vida eram muito, mas muito inferiores do que as chances deles voltarem sem vida, né? De acontecer alguma catástrofe. Então, mesmo assim, esse pessoal assumiu a bronca, né? O trio, na verdade, teve mais gente envolvida, é claro, tem toda a equipe de background, né? Mas a gente sempre fala do Neil Armstrong, do Buzz Aldrin e também do Michael Collins, que foram aí os pioneiros, né, corajosos astronautas a pisarem na Lua pela primeira vez. E aí você citou mais alguns nomes aqui de astronautas, de Apollo 13, de outras missões. Então, assim, já também refutando uma pergunta que é muito feita. Se a gente foi para a Lua naquela época, por que a gente nunca mais voltou? Mas, na verdade, então, a gente já esteve lá na Lua outras vezes com missões tripuladas. Foram, ao todo, 6 missões que pousaram na Lua, né? E isso aí foi uma época, de 1969 de 1972, né? Começou o primeiro pouso com a Apollo 11, depois Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13, ela não conseguiu pousar na Lua, ela retornou porque teve uma explosão de uma
um balão de oxigênio, né, durante a travessia. Eles tiveram que não pousaram, circularam a Lua, retornaram e conseguiram pousar, graças a um trabalho em parceria muito grande ali com o Centro de Controle de Missão. Depois, Apolo 14, 15, 16 e 17, né? E então, muitos desses astronautas, eles realmente sabiam que o risco que escorria, os sistemas eles estavam sendo desenvolvidos e o que eles testaram naquela época, hoje nós aproveitamos nos voos espaciais, hoje com muito mais segurança do que naquela época, porque os sistemas vão sendo melhor desenvolvidos. É igual avião, pensa avião. Hoje, quando você voa no Airbus 380, né, por exemplo, ou num Boeing 787, você tem, ou um próprio Embraer 195, que seja, você tem sistemas que já vêm sendo desenvolvidos há bastante tempo. Então, o nível de segurança é muito maior, a certificação exige esse nível de segurança muito maior. Naquela época, nos primórdios, não. No começo da aviação também, os aviões eram muito restritos, vamos dizer assim, tecnologicamente falando. E os riscos de acidentes eram muito maiores antes do que hoje. Então, isso aí faz parte. Vamos dizer, hoje nós fazemos as coisas, vamos dizer assim, em cima de ombros de gigantes que apoiaram naquele começo, né, para que tudo isso fosse possível. É uma sequência, né? Começam com os aventureiros, né? O pessoal que cria. Por exemplo, aconteceu nas navegações marítimas, aconteceu com os aviões, acontece também no espaço. São os aventureiros inicialmente, depois se expande para o meio militar, para depois, então, de muito aperfeiçoamento, vir aqui na comunidade civil, então a gente fazer o uso disso como um todo, né, senador? Aliás, você falou uma coisa interessante. Às vezes o pessoal imagina, porque no começo da NASA, os primeiros astronautas, aqueles 7 primeiros, eles foram puxados do meio militar. Então, eram pilotos de testes, né, como eu também sou piloto de testes, então pegaram pilotos de testes e transformaram, né, com treinamento, transformaram em astronautas. Então, isso foi feito e a partir daí, o sistema de seleção foi sendo aperfeiçoado, a partir do conhecimento que você tinha dos outros voos, os sistemas de treinamento foram aperfeiçoados e nós tivemos astronautas vindo de vários meios. Hoje em dia, a NASA, às vezes o pessoal não sabe disso, deixa eu reforçar, a NASA é uma entidade civil, né, uma organização civil, não é militar. Os voos da NASA são voos civis, tanto que aqui você tem o Kennedy Space Center, que é NASA, civil, aí você tem o Rio Banana, que separa do Cabo Canaveral. Às vezes o pessoal fala a mesma coisa, então, tem o Cabo Canaveral, que é uma base da Força Aérea, ali é militar, e a NASA é civil. Os astronautas, hoje em dia, você tem astronautas que vieram da carreira militar, como no meu caso, e cerca de 40% da minha turma, né, vieram da carreira militar, 40-50% da turma vieram das carreiras militares, e a partir do momento que você entra na NASA para ser astronauta, você deixa a carreira militar e passa a ter essa carreira de astronauta, e o restante vem de carreiras civis, como médicos. A primeira profissão que tem mais astronautas é engenheiro, a segunda, médicos, né? Então, você tem muitos médicos, muitos astrofísicos, físicos, biólogos, químicos e etc. Uma série de profissões diferentes que compõem, né, esse grupo de astronautas, mas a carreira é civil. E o primeiro astronauta civil, vamos dizer assim, que teve um destaque na NASA foi exatamente o Neil Armstrong, foi o primeiro cara que pousou na Lua. Olha só, então também teve todo esse simbolismo também dele ser o primeiro astronauta civil a ingressar aí nesta carreira, né, senador? Então, como a gente viu aqui, a missão Apollo, ela não foi uma missão com fim científico, então a Apollo 11, né? E sim com uma missão para mostrar qual que era a principal potência espacial lá na época e também, por consequência, a principal potência tecnológica. Então, a Lua, ela ficou por um tempinho esquecida, né? Ou melhor, sem os holofotes merecidos. Mas depois desses eventos, tiveram 2 descobertas importantes na Lua e que atraíram principalmente a comunidade científica, né? Uma foi detectada pela sonda indiana e outra por uma sonda chinesa. Ou seja, foi encontrado água na Lua e também o hélio 3, que é um importante componente aí para a questão energética do mundo, né, senador? E essas descobertas, elas têm impactado a comunidade científica? Pergunto isso assim porque a gente tem planos agora para voltar para a Lua novamente em uma missão tripulada, agora com mais tecnologia e mais preparo? Não, sem dúvida. Aliás, embora a motivação
né, das missões daquela época, da década de 1960, começo de 1970, ainda estavam ligadas à Guerra Fria, né, essa competição Estados Unidos e União Soviética na época, elas cada uma carregavam certas partes científicas. Por exemplo, ir lá e trazer uma carga de pedras da Lua. A parte geológica da Lua era interessante. Né? A pergunta que ainda persiste na comunidade científica é o seguinte: como que a Lua foi criada, a nossa Lua, né? Como que ela foi criada aqui? Ela é, percentualmente falando, a maior Lua do sistema solar, se comparar a Lua com o planeta com que ela gira, é quase como se fossem dois planetas interagindo. E existem aí teorias de como que ela foi criada, um impacto na Terra inicialmente, que fez só separar uma parte que se tornou a Lua, outra que ela chegou de algum outro lugar e acabou estacionando, vamos dizer assim, aqui na órbita da Terra, o que não é muito fácil de se imaginar uma coisa como essa também. E então outras hipóteses, mas essa era uma questão que ainda persiste, da onde veio a nossa Lua. Então, analisar a parte geológica da Lua era importante, por isso que muitas pedras da Lua foram trazidas, são muitos quilos que ficaram no Johnson Space Center, lá em Houston, né, em outros lugares, foram distribuídos aí para cientistas no planeta todo. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa é a própria formação a geológica, como que é a Lua, né, que se ela é completamente sólida em questão de peso, os astrofísicos fazem os cálculos aí, se ela está nessa órbita, por que ela está e qual seria essa formação dela interna, né? E então existe uma dúvida com isso. Eles colocaram inclusive um sismógrafo na época da Apollo, um sismógrafo na Lua, e quando você sai da Lua com a parte, você deixa os pés lá do módulo lunar, decola e aquela parte vai lá e conecta, né, o Docker, vamos dizer assim, na espaçonave que está girando, orbitando a Lua, conecta ali, os astronautas passam para aquela parte que vai retornar para a Terra e aquele módulo passa a ser inútil, um peso inútil, ele é jogado de volta na Lua. Então, ele foi jogado relativamente uma certa distância daquele sismógrafo e o sismógrafo marcou. Eles esperavam que aquilo parasse muito rapidamente, né, para que fosse atenuado aquele sinal, mas ele continuou vibrando bastante tempo, me deu certas dúvidas, inclusive o Carl Sagan falou bastante sobre isso na época, né, que é um famoso astrônomo aí, e falou bastante sobre isso, da composição da Lua, se ela era oca, se não era oca, se ela é muito mais leve do que se imagina, e assim vai. Então, muitos testes foram feitos com esse material, e assim por diante, né? Eu falei desse espelho que foi instalado para ajudar a direcionar, então cada missão tinha a sua parte científica também associada. Ah, legal, agora, sempre. E agora nós temos aí um interesse grande de volta à Lua para a produção de energia, por exemplo, com hélio 3, é uma possibilidade bastante interessante, mas obviamente você tem que minerar, você tem que tratar tudo isso, né, e como fazer essa transição para poder ajudar na energia aqui na Terra. Outros estudos com água e outras possibilidades também, e isso vai ser agora retomado, né, todos esses trabalhos. Porque aconteceu isso. No começo era a Guerra Fria. Primeiro era chegar no espaço, chegar. Segundo, chegar na Lua. Né? Os Estados Unidos chegaram, a Rússia mandou algumas probes para lá, alguns veículos não tripulados. Depois, a visão focou mais em espaçonaves ao redor da Terra, órbita baixa, com estações espaciais. Então, a Rússia com a Salyut, depois a Mir, os Estados Unidos também com outras estações espaciais que foram criando. No final, a Estação Espacial Internacional. Né? A Estação Espacial Internacional, ela congregou tudo isso, ela está no espaço, funcionando ainda 100%. Orbitando a Terra, inclusive, né? Orbitando, tá? Eu estive lá, ela está prevista até 2025 que ela permaneça, vamos dizer assim, com a NASA e outros parceiros, né, de outros locais, outras agências também, outros países, e depois ela passar para o setor privado, que tem que fazer uma revitalização dos sistemas, que ela está lá desde 1998, e vai ser utilizada para experimentos, que ela é um laboratório, né, para experimentos, ou mesmo para turismo espacial, quem sabe. Uma coisa que o pessoal pouco sabe também é que existe a Bigelow, que é uma outra estação espacial, que já está no espaço há bastante tempo, com 2 módulos, e que precisaria ser ampliada, que nunca foi ampliada, de
uma empresa de Las Vegas, uma empresa da Bigelow Aerospace, e aí vem ir mais longe. Então, muita coisa se fala sobre Marte, e a Lua é um ponto inicial para tudo isso, para desenvolver sistemas e, inclusive, para ser um ponto de partida para outros lugares, que é mais fácil decolar da Lua do que decolar da Terra, desde que você tenha espaçonave lá. E isso aí compõe o programa que nós temos hoje em dia, que é o programa Artemis. Eu, como ministro, eu coloquei o Brasil no programa Artemis. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ingressar no Artemis. Não é simplesmente eu quero entrar, você tem que ser aceito. E aí veio o meu prestígio internacional também, que ajuda. Lógico que ser ministro é importante, mas o astronauta na frente do ministro acaba abrindo muitas portas internacionalmente falando, e com isso eu aproveitava para poder levar o país, né, nesses programas importantes e bons para o país. Então, o Artemis, o Brasil faz parte do Artemis. Com isso, o ITA, né, onde eu estudei, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, já está desenvolvendo um satélite que vai ficar em órbita da Lua. Nós temos possibilidades de termos empresas nacionais, startups, empresas grandes, participando da montagem de sistemas e subsistemas que vão para a Lua e para Marte depois. Também nós temos uma estação chamada Gateway, que vai ser construída ao redor da Lua, vai ficar em órbita da Lua, que vai servir como ponto de um outpost, vamos dizer assim, um ponto de saída para outros lugares, que o Brasil também pode participar, além dos nossos cientistas, empresas, né, astronautas. Eu sempre tive esse sonho de ter mais astronautas brasileiros. E aí, isso aí vai começar a partir de 2025, com o primeiro pouso de retorno à Lua, né? Então, retornar com seres humanos à Lua. Nós já tivemos 2 missões, o pessoal não sabe, já tivemos 2 missões do programa Artemis. A primeira missão, ela era para testar o sistema, o SLS, que é o Space Launch System, é um foguete gigantesco que utiliza, inclusive, parte do sistema de foguete de propulsão sólida do ônibus espacial, uma parte deles, e com a cápsula Orion, né? Isso aí já foi testado, sem tripulação. Ela decolou, passou 40 mil milhas da Lua, a cápsula, circulou, pousou aqui na Terra, perfeito, tudo funcionou bem. Essa foi a Artemis 1. Agora tem a Artemis 2, com tripulação, vai fazer uma trajetória semelhante, não vai pousar na Lua, lembra da Apollo 8, que eu falei aqui no começo? Então vai ser uma coisa semelhante, ela não vai pousar, vai prosseguir cerca de 30 mil milhas depois da Lua, com a Orion e já com tripulação. Já foram selecionados, tem 4 astronautas, 1 canadense e 3 americanos, e vão fazer esse circuito para testar com tripulação viva, vamos dizer assim, lá dentro, né? Não dummy, então aqueles bonecos que você coloca só para testar com sensores. E agora, depois da Artemis 2, vai vir a Artemis 3, que aí sim vai pousar na Lua, e essa é a expectativa, quem será o primeiro ser humano a retornar a colocar o pé na Lua depois do Gene Cernan. E a expectativa é que seja uma mulher. Deve ser a primeira mulher a pousar na Lua. A pousar na Lua. Olha só, então, são muitas missões, muita coisa acontecendo aí na Lua, né? A gente, às vezes, nem faz ideia de tudo isso que acontece aqui no nosso universo, aqui pertinho. Eu ia mesmo falar, né? A exploração espacial, ela já é um fato, talvez seja o destino da humanidade, né? E vem ganhando cada vez mais atenção, não só a exploração científica, mas também o turismo espacial, que já vem ganhando espaço de grandes empresas, de big techs, né? Que fornecem equipamentos também, fabricam equipamentos para foguetes, né? E, enfim, né, a Lua, como sempre, sendo o foco das atenções, né, por ser um satélite mais próximo da gente. Claro que Marte, o planeta vermelho, já vem em segundo plano. Saiu? Saiu o som? Voltou? Agora voltou. Show, voltou o som aqui. Sim, ao vivo essas coisas acontecem, né? Mas eu estava falando aqui que a gente poderia passar horas e horas falando sobre a exploração espacial, sobre a ida do homem na Lua, mas aqui nós temos também um tempinho restrito, aqui na rádio também tem uma programação para seguir, né, senador? Mas eu agradeço imensamente pela sua presença aqui, para poder esclarecer um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, um pouquinho mais sobre esse dia 20 de julho de 69. Gente, informação de qualidade. O carro. E aí, agora tá saindo som? Agora saindo um pouco.
Opinião de especialista de missão é um tipo de engenheiro de voo que eu faço quando estou no espaço. A impressão que dá pela característica é que tem algum plug mal encaixado, com problema de conexão de plug. E é exatamente isso que vem acontecendo. Quem sabe, né, senador? E olha só, e para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, senador, então gostaria que você trouxesse para a gente também quais que são agora as expectativas para os avanços dos estudos da astronomia aqui no país e também o senhor, então, para sua despedida aqui, senador. Juliano, antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade, lembrar a todos também, hoje dia 20 de julho, aniversário de Santos Dumont, que deu partido em tudo isso, e sempre existem polêmicas a respeito disso. O homem esteve na Lua ou não? Eu garanto que esteve. Eu conheci vários deles que já estiveram lá. Aliás, o Eugene Cernan falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, olha, tanto que se alguém quiser ir lá e buscar um dos jipinhos que a gente deixou lá, vai ser muito interessante, que na época custava 32 milhões de dólares, hoje deve custar aí, como é um item histórico, provavelmente acima de 1 bilhão. Se alguém quiser ficar bilionário, vai lá buscar o jipinho que está lá e outros equipamentos que ficaram espalhados nos pontos de pouso lá da Lua. Então, para aqueles que têm dúvida ou para aqueles que acham que o homem nunca foi, então eu estou afirmando categoricamente aí, né? Pode deixar de lado essas dúvidas. O homem sim esteve na Lua e vai retornar à Lua a partir de 2025 e depois em Marte a partir de 2035. Inclusive vai precisar de tripulação. Os jovens aí comecem a pensar em serem astronautas, que vai ter muito desafio importante aí pela frente. Com relação a Santos Dumont, de novo, né? Às vezes havia aquela polêmica. Quem foi o primeiro? Foram os irmãos Wright ou os Santos Dumont? Né? Cada um teve a sua... isso a coisa não é uma coisa absoluta, cada um teve a sua contribuição. Os irmãos Wright desenvolveram túnel de vento, por exemplo, né? Mas a parte positiva, desenvolveram túnel de vento, decolaram em 1903. A parte ruim, pouca gente estava vendo, e era um avião que não era muito controlável em voo, né? Não tinha os sistemas de controle muito adequados, então provavelmente fez um voo muito curto. Santos Dumont, vantagem, ele foi o primeiro a fazer um ensaio em voo, com o 14 bis, então do mundo vem ensaio em voo feito por Santos Dumont. E outra coisa importante, a desvantagem é que ele foi em 1906, tanto que minha missão centenária era 100 anos de Santos Dumont, né? Fazia parte dessa comemoração. Agora, partes positivas. O primeiro ensaio em voo foi um avião que decolou por meios próprios, sem catapulta, com motor, era controlável, tinha muita gente assistindo. Então, realmente eu dou, vamos dizer assim, sem desmerecer qualquer outra tentativa e esforço da época, o Santos Dumont foi o ícone, vamos dizer, o expoente maior dessa parte dos primórdios, né, da aviação, que depois se desenvolveram até chegar aí nesses nossos sonhos futuros, né, de retornar à Lua, agora a partir de 2025, com o programa Artemis, depois Marte. Lua Phobos vai estar no meio do caminho dessa ida toda também, para que os primeiros pousos possam passar por lá, para ver o que tem naquela Lua Phobos de Marte. Depois os pousos em Marte, depois o espaço profundo, muita coisa, mineração espacial, turismo espacial. Eu acho que eu sou um fã disso aí, a gente precisa começar a levar mais gente para o espaço. Eu sou o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra. É bacana você falar assim tudo, mas ainda são menos de 600 pessoas que já estiveram no espaço na história da humanidade. Você considerar todo mundo que já nasceu, morreu e vive até hoje, mais de 10 bilhões de pessoas, menos de 600 estiveram no espaço. A gente precisa aumentar muito esse número, o turismo vai ajudar, inicialmente em voos suborbitais. Mas voo curtinho, 7 minutos. Mas é o começo, vai aumentar isso aí. Então, esses voos cruzam a linha de Kármán, de 100 km, chega lá no espaço, fica 7 minutos e retorna. É um começo. Depois, estações espaciais podem trazer turistas também por mais tempo. Vai ser interessante também. O preço vai caindo. Depois, quem sabe, estabelecer colônias na Lua, colônias em Marte lá para frente, né? E assim vai. Ou seja, esse é o desejo intrínseco do ser humano de conhecer, expandir os seus limites. E a gente tem muita coisa bacana aí no espaço pela frente. O Brasil faz parte de tudo isso. Eu, como ministro, tive a oportunidade de aumentar muito o nosso programa espacial. Nós lançamos 4 satélites, inclusive um com tecnologia completamente nacional, o Amazônia 1, o Amazônia 2, deve sair
na continuidade do programa Cibers, ele já deve sair com um radar de abertura sintética, que é importante para o país também. A gente movimentou a cadeia de produção, né, o ecossistema de produção de foguetes também no Brasil. Já tivemos o primeiro lançamento de uma empresa internacional no Centro Espacial de Alcântara, que está operacional. Ou seja, o Brasil está decolando, tem que dar continuidade no programa, né? E, sem dúvida nenhuma, eu vou estar torcendo, ajudando como senador, né, que eu sou hoje em dia, para poder ajudar o programa espacial, ajudar o setor de tecnologia do país, ajudar o setor de ciência também, educação. E tudo isso é um complexo que vai tornar o país cada vez mais competitivo internacionalmente. Então, a minha função como senador é essa, de ajudar o país nesse sentido. E depois, mais velhinho, eu vou assistir a tudo isso acontecendo, vou estar torcendo e com aquela alegria no coração de poder falar assim, eu fiz parte de tudo isso aí. Obrigado. E foi parte importantíssima, hein, senador? Muito obrigado por essa entrevista, pelos esclarecimentos também. E aí, você tem alguma dúvida ainda? Tem alguma dúvida de que o homem foi para a Lua depois de todas essas informações, todo esse conhecimento repassado aqui pelo senador e astronauta Marcos Pontes? Eu não tenho a mínima dúvida. Uma ótima quinta-feira para você, senador. Muito obrigado pela entrevista e uma ótima programação ali também nos Estados Unidos. Obrigado a todos aí. Um abração. Valeu, senador.